Boa noite, amados irmãos, boa noite, ouvintes. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar mais uma coluna do Jave, no qual nós vamos trazer, o título dessa mensagem é Uma Tragédia Anunciada. Nós vamos contar um pouco a história da cidade de Nínive, porque Deus fez um julgamento severo com essa cidade. Então a gente pode dizer que o livro de Naum, ele pode-se dizer que é a continuação da história iniciada no livro de Jonas. O livro de Jonas, o Senhor levantou esses profetas, ambos os profetas, foram levantados por Deus para profetizar para essa cidade. Ou seja, então o livro de Jonas é um princípio que Deus deu a palavra para ele, levar esse povo dessa cidade ao arrependimento. E o livro de Naum vai falar do julgamento. Porque, embora eles estejam se arrependidos, eles voltaram 100 anos depois à mesma prática. Então a gente, pelo histórico bíblico, pela história da Bíblia, nós sabia que era um povo muito severo. Era uma nação terrível, eram os ninivitas. Eles tinham muitos hábitos terríveis, como invadir e despojar outras regiões, ou seja, eles roubavam. E também eles eram sanguinários, eles perseguiam o povo de Israel. Embora se a gente percorrer a Bíblia, a gente sabe que essas perseguições e sofrimento foram permitidos por Deus, por causa da infidelidade do povo de Israel. Mas o nosso intuito aqui é mostrar por que foi anunciada essa tragédia dessa cidade. Por causa dessa nação. Então esse povo tinha hábitos terríveis, igual foi listado aqui. Eles eram sanguinários, cortavam pés e mãos das pessoas, e orelhas, nariz, vazavam os olhos dos cativos. Então todos aqueles que eram pegos na batalha, era furado os seus olhos para que eles não fugissem. E até também fazia pirâmide com a cabeça dos prisioneiros. Ó Senhor Jesus! Então, essa é a história do povo de Nínive. Embora o Senhor deu muita oportunidade para eles, Vamos abrir a Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 3, vamos ler o versículo 5 até o 10. Ó Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou-se as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Aqui nós vamos pegar o princípio do arrependimento desse povo. O versículo 1 fala que os ninivitas, eles creram em Deus. Ou seja, quando o profeta chegou naquela cidade, era para percorrer toda a cidade, todas as ruas, e anunciar naquele tempo o evangelho. E foi o que Jonas fez. Embora ele relutou contra Deus, mas Deus tem um propósito, Então o que a gente vimos aqui? A bondade e a misericórdia de Deus. Não tem o tamanho do pecado. O coração de Deus é que todos se arrependam. E chegue esse pleno arrependimento para que se saia do seu julgamento, da ira dele um dia. Então no versículo 1 nós vimos que eles creram e proclamaram jejum. Ou seja, a palavra entrou neles e já houve uma reação. Eles receberam falar de Deus e já reagiram. Vestiram-se de pano de saco. Ou seja, vestiu-se da humilhação. Tirou as suas vestes e vestiu-se de pano de saco, que significa arrependimento e humilhação,
para que Deus os perdoasse. O versículo 6 fala que chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ou seja, o próprio rei, ele esqueceu da sua posição, de onde ele estava. E também, Senhor Jesus levantou-se do trono, tirou-se as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se de cinza. Ou seja, a palavra começou lá do primeiro. O próprio rei, ele se arrependeu. E não só ele, como se arrependeu, como todo o povo daquela cidade. E se fez, versículo 7, e se fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei. Ou seja, ele recebeu a palavra, ele arrependeu e mandou divulgar em toda a cidade. A ponto de fazer um decreto, que todos tinham que fazer um jejum. Então o versículo 7 continua falando assim: por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem beba água. Ou seja, o decreto foi que ninguém fizesse nada antes de proclamar esse jejum. Então Deus, por meio da sua palavra, por meio do profeta Jonas, ele conseguiu levar esse povo ao arrependimento. Ó Senhor Jesus. E o versículo 8 fala: mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamaram fortemente a Deus. Então aqui a gente vimos que eles invocaram o Senhor naquele dia ali. Eles clamaram fortemente a Deus e se converteram. Ou seja, deixou os seus caminhos maus. Ó Senhor Jesus. Esse é o poder que tem no Evangelho, o poder da palavra. Quando as pessoas recebem o falar de Deus, imediatamente vem aquele primeiro sintoma de arrependimento, de humilhação. E aqui Deus fala que fortemente eles clamaram e converteram cada um do seu mau caminho e da violência em que há nas suas mãos. Então disse aqui que era um povo sanguinário, um povo que perseguia o povo de Israel. No versículo 9 fala assim: quem sabe se voltará a Deus, a se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. Ou seja, quem sabe, há um único meio, irmão, amados irmãos, da gente mudar o desígnio que Deus está, é por meio do arrependimento. Seja qual a dificuldade que estamos passando de pecado, Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso. Por todos esses feitos que essa nação na época fez ao povo de Israel, o Senhor deu oportunidade para o arrependimento. E eles agarraram isso bem agarrado, porque houve esse arrependimento. E no versículo 10, está dizendo aqui que viu Deus o que fizeram. Ou seja, Deus naquele dia agradaram, quando o rei decretou o jejum, e mandou um decreto para todo o povo daquela cidade, se humilharem. Eu creio que onde eles estavam, eles ajoelharam, vestiram de pano de saco, se enrolaram na cinza, e Deus viu. Aqui fala que viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não fez. Ou seja, eles foram poupados por meio desse arrependimento cabal que o próprio Deus viu ali. Ó Senhor Jesus. Então a gente vimos que o arrependimento, ele muda totalmente aquilo que está no coração de Deus. Seja qual for, irmão, o pecado, Deus está pronto para nos perdoar e nos trazer de volta a Ele. Seja o que cometemos, o que fazemos, se nós receber a palavra de Deus, e essa palavra causar em nós a reação, e nós converter dos nossos maus caminhos, o Senhor vai nos perdoar. A Bíblia é muito clara concernente a isto para nós. Ó Senhor Jesus. Mas aí a Bíblia vai nos dizer que 100 anos depois, eles voltaram às mesmas práticas. Ou seja, 100 anos depois eu creio que já era outra geração. Aquela geração do arrependimento ficou para trás. Eu creio que a outra geração não deva ter ouvido isto. Não deve ter sido falado nessa época desse rei, desse arrependimento. Qual foi o ponto? Que eles voltaram à prática antiga. Eles voltaram a fazer as mesma coisa. Então aqui está a tragédia anunciada. Embora Deus permitiu aquele arrependimento deles, dando eles a oportunidade para arrepender, aqui a gente vimos que eles voltaram, né, a fazer o que era mal contra Deus. Vamos ver o livro de Naum. Naum, capítulo 2, do versículo 1. Aqui fala que o cerco é tomado a Nínive, ou seja, Deus
já dá uma sentença aqui. No versículo 1 nós vamos ler: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as suas forças. Esse versículo 1 é muito interessante, a gente tocar uns pontos aqui. Aqui foi falado que Deus já tinha anunciado que ia destruir esse povo. O profeta Naum aqui, ele até usa aqui umas palavras muito boas, né? Guarda a fortaleza, vigia o caminho e fortalece os lombos. Aqui a única maneira de sair dessa situação seria um novo arrependimento. Que nada que podemos fazer vai mudar aquilo do juízo de Deus, a não ser que a sua palavra chegue em nós primeiro e gere em nós um arrependimento. Porque nós sabemos que até por nos arrepender dependemos do Senhor. Isso não vem de nós. Então aqui ele falou: guarda fortaleza, vigia o caminho e fortalece os lombos, reúne todas as suas forças. Não tem como brigar com Deus nesse aqui. Por mais que eles quisessem guardar e cingir mais a fortaleza daquela cidade, que a gente vai ver aqui como era segura, e reunir todas as forças, não tinha como bater de frente com Deus. Ó Senhor Jesus. E o versículo 11, desse mesmo capítulo 2 de Naum, nós vamos ler que: onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leãozinhos, onde passeava o leão, a leoa, o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse. 13, eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei na fumaça os teus carros, a espada, devorará os teus leãozinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Ou seja, Deus já tinha sentenciado essa cidade, o julgamento já estava para acontecer. Ó Senhor Jesus. Então, por fato deles voltarem às mesmas práticas e fazer o que era mal contra o Senhor, eles esqueceram das misericórdias que Deus proveu para eles. Agora ficaram em rota, né? Com o juízo de Deus. Então a única maneira, de novo, para que eles barrassem esse juízo de Deus, seria um novo arrependimento. Eu quero dizer aos irmãos que a gente são falhos. Nós estamos aqui, falho a pecar e acontecer a todo momento. Mas o caminho é voltar. O caminho aqui seria porque eles tinham que voltar ao Senhor, que eles tinham que se arrepender, fazer decretar um outro jejum. Eles tinham que mover o coração de Deus e os braços de Deus por meio de uma oração. Ó Senhor Jesus, nós vamos ler o livro de Naum, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1. A ira e a misericórdia de Deus é o título desse capítulo. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o euconista. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem seus caminhos na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Até o versículo 3. Aqui nós vamos tocar um pouco no versículo 3. Aqui cita que o Senhor é tardio em irar. Ó Senhor Jesus. Mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Eu quero abrir um parênteses aqui nesse versículo. Embora tudo que nós fizemos, irmão, a Bíblia vai deixar claro que aquilo que eu semear eu vou colher. Aqui fala que Deus não inocenta o culpado. Embora haja um arrependimento, haja o perdão, mas você ainda vai colher isso aí. Cada pecado tem as suas consequências. Talvez elas não sejam de imediato, mas mais para frente, Deus vai nos cobrar isso. Porque Ele não inocenta o culpado. Mas Ele perdoa. Mas Ele perdoa o pecador. Mas aquilo que você semeou, de fato você vai colher. Então aqui o versículo 3 está muito claro. Tardio em irar, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e nas tempestades, e as nuvens são o pó dos seus pés. Versículo 4. Ele repreende o mar e o faz secar e míngua todos os rios. Desfalece Baçã e o Carmelo, a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam.
Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por eles demolidas. Então a gente vimos que Deus não é inocente ou culpado. Ele nos perdoa, dá uma oportunidade para um novo começo, mas aquilo que semeou, mais cedo ou mais tarde, vai sair a colheita. Ele, Senhor Jesus. Então o que eles fizeram aqui? Primeiro, eles tomaram de orgulho. Esse povo aqui, eles se tornaram-se orgulhosos. Eu creio que essa segunda geração, de 100 anos depois da primeira que se arrependeu, se tornaram orgulhosos e soberbos diante do Senhor. Eles achavam-se autoconfiantes. Ó Senhor Jesus. A Bíblia vai nos citar, vai nos dizer que a cidade de Nínive, a Síria, ela tinha fortaleza, pois a cidade era cercada por muros de 30 metros de altura. E por e altura de torres fortificadas de 60 metros. Nós vamos ler no mesmo capítulo 1, versículo 11 agora. Senhor Jesus. O versículo 11 de Naum, capítulo 1, fala assim: de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor. Um conselheiro vil. Versículo 12. Assim diz o Senhor: por mais seguro que esteja, e por mais numerosos que seja, ainda assim serão exterminadas e passarão. Eu te aflige, mas não te afligirei mais. Mas de sorte, ti, Judá, quebrarei jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome da casa dos teus deuses. Exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro porque és vil. Então aqui nesse capítulo nós vimos que eles se tornaram orgulhosos. Eles tinham uma cidade fortificada, bem cercada, e achavam que nada podia abalar. Mas quem é o homem contra Deus? Então o Senhor já tinha anunciado aquilo ali. Esse foi um dos motivos que eles não devem ter voltado ao arrependimento. Porque tinha uma cidade bem segura, bem fortificada, muros altos, né? Seguranças e tudo. Mas contra Deus nada pode deter o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então aqui no capítulo 2, versículo 1, Naum 2, 1, fala assim: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive, guarda e fortalece o teu caminho e fortalece o nome, reúne todas as suas forças. Então aqui não tinha mais nada que eles fizessem que tirasse esse furor da ira de Deus. Deus já tinha sentenciado que ia julgar essa cidade. Ó Senhor Jesus. Então lá, por mais que pensamos que conseguimos resistir o juízo de Deus, se não tiver um arrependimento genuíno e cabal e definitivo, não há como você mudar o sentimento de Deus. Aqui eles tinham que, de novo, decretar esse arrependimento, né? Eles tinham raízes que não foram cortadas pelo arrependimento, ou seja, a primeira geração arrependeu, mas ficou uma raiz. Ficou uma raiz ali que não tirou. O arrependimento, qual que era o sintoma que tinha neles? Eles tinham ali como mentira, eles roubavam, eles eram motivos de orgulho, eles tinham vanglória, que seria exposto pelo Senhor. Então, Naú, capítulo 3, versículo 5. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de tua saia. Sobre o teu rosto mostrarei às nações a tua nudez, os reinos e as tuas vergonhas. Ou seja, Deus ali já não achava mais nada que pudesse mover o coração de Deus. Eles tinham endurecido os seus corações para Deus já. Já não tinha nada mais que Deus podia fazer, que esse povo voltasse para eles. Então, eles se glorificaram por si próprios, por meio das suas vanglórias, por meio das suas orgulho, das suas mentiras. Então, essa história, irmão, ficou registrada para mexer conosco. Nós estamos hoje vivendo uma era do mesmo caminho. Há povos hoje orgulhosos, soberbos, há pessoas que blasfemam contra Deus. Nós estamos vivendo nesse mundo de hoje esses mesmos sintomas. Então essa palavra aqui precisa mexer conosco, né? Aqui, ó, foram visitados por Deus e creram.
mas voltaram à velha e à vida, e passou de um estado pior do que o outro. Ou seja, o primeiro estágio dele era mais ou menos, mas o segundo ficou pior do que o primeiro. Deus ele já não achava mais arrependimento no coração dos ninivitas. Então, esse foi um dos motivos dessa cidade ter sido sentenciada por Deus. Ó Senhor Jesus. Então vamos ler aqui 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 20 até o 22. 2 Pedro 2, versículo 20 a 22. Senhor Jesus. 2 Pedro 2. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Versículo 20. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Ou seja, as velhas práticas daquela primeira, eles acataram tudo de novo. Parece que fizeram até um pacote daquela vida que aquela geração viveu e guardaram, para depois começar a praticar as mesmas coisas. Versículo 21. Pois melhor lhe fora que nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Aqui eu quero tocar um ponto em nossa vida espiritual individual. A gente precisa fazer um raio-x constantemente de onde nós estávamos e de onde fomos tirados. Por meio desse raio-x que nós precisamos fazer, nós precisamos dizer que estado que nós estávamos e onde estamos hoje. Ali a bondade e a misericórdia do Senhor nos alcançou um dia, nos deu uma oportunidade. Agora nós precisamos viver uma vida de santificação. Nós precisamos vigiar com o nosso viver diário para que não voltamos às mesmas práticas que fazíamos antes. Isso foi a história desse povo. Eles foram visitados por Deus. Eles tiveram a oportunidade cabalmente do arrependimento. Mas 100 anos depois, voltou à prática. Eu estou querendo dizer o seguinte, nós somos hoje o viver da igreja. Eu, por exemplo, estou quase há 20 anos vivendo a vida da igreja. Mas isso aí, 20 anos de vida da igreja, não me dá o resultado da minha salvação para amanhã, que ela é uma santificação contínua. Ou seja, esse pessoal, eles tinham que estar conectados com Deus desde a primeira vez que Deus o visitou eles. Eles tinham que estar conectados, porque aqui fala que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Ou seja, nós conhecemos o caminho da justiça. Nós agora não podemos voltar para trás, praticar o caminho da injustiça. Se eu voltar às mesmas práticas do passado, eu estou blasfemando contra Deus. Então aqui nós queremos dizer, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Versículo 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio, verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vomito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lamaçal. Ou seja, é eu deixar hoje de uma vida de santificação, de glorificação a Deus, e voltar ao que eu fazia antes. Isso foi a história que aconteceu com esse povo. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos muito nos vigiar. Vamos ler também Isaías capítulo 30. O versículo 30 e 33. Isaías 30. Senhor Jesus. 30, capítulo 30. Versículo 30 até o 33. Senhor Jesus. Versículo 30. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrência, de tempestade e de pedra de saraiva. Porque com voz do Senhor será apavorada a Síria, quando ele a fere com a vara. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der será o som de tamborins e harpas.
e combaterá vibrando golpes contra eles, porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei. A pira é profunda e larga, com fogo, e lenha em abundância, o assopro do Senhor como torrente de enxofre. Senhor Jesus. Vamos ler também Naum 2, 6, 8. Vamos ler agora Naum 2, 6, 8. Então a gente vimos aqui que Deus sentenciou essa cidade e nada mais podia mudar aquilo que estava no coração de Deus. Ó Senhor Jesus. Naum 2, versículos 6 e 8, até o 8. As comportas dos rios se abrem, e o palhaço é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro as suas servas. Gemem como pomba e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Para aí, clama-se, mas ninguém se volta. Ou seja, aqui a Bíblia vai citar que Deus, Ele proveu várias trovoadas, estremeceu a terra, e aqui disse que um reservatório de água arrebentou-se a comporta, e invadiu a cidade de Nínive. Ela foi tragada pela água. Ó Senhor Jesus. Capítulo 3 também, versículo 15 de Naum. Então Deus aqui executou o seu juízo por essa cidade. Versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Eis que as tuas tropas, no meio de ti, são como mulheres. As portas dos teus pais serão abertas, de par em par, aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Então Deus aqui, irmão, Ele sentenciou essa cidade por meio da arrogância, por meio da soberba, por meio do orgulho dessa geração, que causaram tantos males ao povo de Israel. Então essa história ficou relatada para nós, para que a gente faça constantemente, irmão, um raio-x do nosso viver diário, para que a gente não voltamos às práticas antigas, e sim levamos uma vida de santificação diante do Senhor. Vamos fechar com Gálatas 6, 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Senhor Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, Deus permitiu o arrependimento para esse povo, enviando o profeta Jonas. Jonas divulgou o evangelho daquela época, a profecia daquela época, e esse povo gerou um arrependimento. Mas como a Bíblia nos disse que ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos, 100 anos depois, ele visitou essa outra geração. Ou seja, aquilo que nós vimos, ele não imputa o culpado, ele não inocenta. Ó Senhor Jesus. A única maneira de ser inocentado diante de Deus era que esse povo continuasse na busca do Senhor. Então aqui no versículo 7 fala que não podemos, não nos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então eu disse aqui, todo pecado, ele pode ser perdoado, mas ele vai vir as suas consequências mais na frente. Nós vimos isso com Davi. Davi pecou contra Deus constantemente. Mais tarde ele viu o resultado dessa colheita, né? O filho de Betseba não viveu, os próprios filhos dele o perseguiram. Então Deus, ele não inocenta o culpado, mas ele perdoa. Então, esse ponto que eu quero tocar, irmão, que nós precisamos aqui ter uma vida consagrada constantemente ao Senhor. Uma vida de oração, de consagração e de pedir misericórdia totalmente ao Senhor todos os dias. Nós estamos na mão do Senhor. Por mais que aquilo que eu queira fazer não vai agradar a Deus, eu preciso da sua misericórdia, da sua bondade, me alcançando todos os dias. Senhor Jesus. Então, irmão, essa é a história da cidade de Nínive. Jonas foi profetizado para levar esse povo ao arrependimento, e Naum foi levantado para falar do decreto que Deus tinha sentenciado aquela cidade. Ou seja, já estava anunciado em Deus do começo. E os profetas falaram com esse povo naquela época. Mas
eles voltaram à mesma prática. Senhor Jesus, obrigado, irmão. Jesus é o Senhor.